sexto ano. Vamos dar continuidade à nossa correção do capítulo 3 do módulo 1, o capítulo de potenciação e radiciação. Nós vamos começar agora na página 57, onde nós paramos, da página 57 até a página 61. Então, vamos lá. Lá na página 57, nós estávamos corrigindo as expressões numéricas, paramos no item C. Então, nas expressões numéricas, a gente tem que obedecer às ordens de operações e às ordens de pontuação, que é o parênteses, os colchetes e as chaves. Então, se nós não obedecermos essa ordem, nós vamos errar. Então, fora do parêntese, colchetes e chaves, as únicas operações que são permitidas é a potência e a radiciação, a potenciação e radiciação. Então, todo o resto eu vou repetindo. Ó. Então, aqui posso resolver 9 elevado ao quadrado, que é 81, extrair a raiz de 64, que é 8. Dentro do parêntese, primeira multiplicação, ó, 7 vezes 10, 70. Soma os resultados, elimino. Depois elimino colchetes. Depois de eliminar o colchetes, eu efetuo a multiplicação. Vou encontrar como resultado 36. Então, eu vou explicando, depois vocês vão ficar com a aula disponível para vocês corrigirem mais detalhadamente. Na letra F, também tenho que resolver as ordens de operação. Observei que não tem radiciação, então eu posso resolver todas as potenciações, mesmo elas fora dos parênteses. Depois eu resolvo os parênteses, dentro deles obedecendo a ordem de operação, que primeiro eu resolvo as multiplicações e divisões, depois soma e subtração. Neste caso aqui da letra F, eu vou encontrar como resultado o 8. Aí vou lá para a página 57, a questão de número 3, ainda lá na página 57. Eu tenho aqui o valor de x representado por uma expressão numérica e o valor de y representado por outra expressão numérica. E eu quero que vocês justifiquem através de cálculo se o valor de x é igual ao valor de y. Então, eu vou resolver a expressão. Então, 8 mais 4 elevado ao quadrado, 16 vezes 2. 16 vezes 2, 32. 8 mais 32, 40. 4 elevado ao quadrado, 16. 8 mais 16, 24. 24 vezes 2, 48. Então, o valor de x é diferente do valor de y. Já está justificado através de cálculo. Escrevam, justifiquem com as palavras de vocês. Não precisa ser igual a do módulo, como eu já expliquei quando nós estávamos juntos em sala de aula. Agora nós estamos juntos pela telinha. A questão de número 4, eu tenho uma expressão representando o valor de A, outra expressão representando o valor de B. Depois eu quero que você substitua na raiz aqui, ó, A menos B mais 1. Então, eu vou resolver a expressão que representa A, vou achar como resultado 74, vou resolver a expressão que representa o valor de B, vou achar como resultado 66, depois vou substituir na minha raiz, A menos B mais 1. Então, 74 menos 66 dá 8. Isso, 8 mais 1, 9, e raiz de 9, 3. O resultado não está aparecendo aqui, perdão, mas é o 3, estou falando para vocês, viu? Já na página 58, ó, como eu escaneei o módulo para dar uma ideia a vocês das questões, não ficou muito nítido, tá vendo? Desculpem, mas vocês sabem qual é a questão. Wanda gosta de manter seus documentos no computador, bem organizados. Quantos documentos gravados Wanda possui? Então, eu tenho aqui pastas X, Y e Z e tem uma ramificação, pasta X, pasta Y, pasta Z. Dentro de cada pasta, eu tenho 3 documentos, estão vendo? Ó? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Cada pasta tem 3 documentos. Ó. Aí na pasta Y também, e assim por diante. Eu posso contar aqui 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15.
e 3, 18, 21, 24, 24 mais 3, 27. Então, eu posso contar ou então posso usar a potenciação ou a multiplicação, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 documentos, ou 3 elevado à terceira potência, que é o mesmo que 3 vezes ele mesmo, 3 vezes. Aí na página 58, temos uns probleminhas, que alguns alunos já mandaram foto dizendo que resolveram e eu verifiquei que estavam corretos. Não estão na forma que está aqui no módulo, resolvido aqui no módulo, mas cada questão depende do raciocínio lógico do aluno, não tem apenas um caminho. O importante é eu observar o raciocínio de vocês, então é sempre bom vocês registrar os cálculos na matemática, é essencial, porque eu não vou analisar só a resposta final. Então, na segunda-feira, 5 pessoas ficaram sabendo do resultado da loteria. Na terça-feira, cada uma contou a notícia para outras 5 pessoas. E estas, na quarta-feira, contaram cada qual para outras 5 pessoas. Nenhuma dessas pessoas sabia do resultado anteriormente. Determine o que se pede nos itens a seguir. Parece aquela brincadeirinha de telefone sem fio. 5 conta para mais 5 e assim por diante. Então, ó, quantas pessoas ficaram sabendo do resultado na quarta-feira? 5, que contou para mais 5, que contou para mais 5, né? Segunda, terça, quarta-feira. Então, ó, segunda, terça, quarta. Então, 5 vezes 5 vezes 5, 125, ou 5 elevado à terceira potência. Então, ó, na quarta-feira, 125 pessoas ficaram sabendo do resultado. Até quarta-feira, quantas pessoas já sabiam do resultado? Primeiro dia, 5. Segundo dia, 5 que contou para mais 5, então 5 vezes 5, 25. No terceiro dia, 5 que contou para mais 5, que contou para mais 5. 5 elevado à terceira, 125. Então, 155 pessoas até a quarta-feira já sabiam do resultado. Na primeira questão é ficaram sabendo, e aqui já sabiam, olha o verbo. Por isso que é bom a gente ler com cuidado para ver a interpretação das questões. A terceira questão, imagine uma determinada espécie de bactéria que cresce de tal forma que a cada ano há 10 vezes o número de bactérias do ano anterior. Partindo de uma única bactéria, responda: quantas bactérias haverá dentro de um ano, e dentro de 2 anos, e dentro de 10 anos? Então, um ano é 10 elevado à primeira potência, que é 10 vezes 10, né? 10 vezes ele mesmo. Aliás, desculpem, um ano começa de 10 bactérias. Então, no segundo ano é 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado. Aí, no terceiro ano, 10 elevado à terceira. No quarto ano, 10 elevado à quarta e assim por diante. Nos 10 anos é 10 elevado à décima potência. O resultado são 10 zeros. Não precisa representar. Ó, o zero está aqui. Eu não fiz questão que eles aparecessem, porque vocês vão representar na forma de potência. Então, 10 elevado à décima bactérias, porque é uma escrita longa, a gente já aprendeu a representar através da potenciação. Então, na letra B, se em um determinado momento há 10 milhões de bactérias, quantas bactérias haverá em um ano, havia em um ano antes? E 3 anos antes? Então, ó, um ano antes, 10 milhões, que dividido por 10, porque para achar quantas havia no ano, um ano depois, eu elevo o quadrado ou multiplico por 10. Para saber um ano antes, eu divido por 10. Portanto, 1 milhão de bactérias. 3 anos antes, 10 milhões dividido por 10 elevado à terceira, que é 1000. Então, resultado, 10 mil. Página 59, a questão de número 4, nós já trabalhamos esse tipo de questão em exercícios anteriores. Um pelotão com 144 soldados deve ser colocados em filas, de modo que forme tantas filas quanto o número de soldados por fila, ou seja, o número de filas deverá ser igual ao número de soldados em cada fila. Qual deverá ser o número de soldados de cada fila?
Então, eu falei para vocês que pela lógica a gente vai procurar um número que multiplicado por ele mesmo dê 144, que é o 12, ou extrair a raiz de 144, portanto, 12 soldados. Quinta questão, resolva as questões a seguir. Então, calcule o valor da expressão. Eu tenho aqui uma expressão que é uma expressão algébrica, porque eu tenho letras. Só que essas letras foi atribuído valores numéricos a elas, ó. Portanto, ó, A vale 10, X vale 2 e Y vale 1. Portanto, na minha expressão, eu vou substituir os valores das letras pelos seus valores respectivos, ó. A vale 10, então 10 elevado à terceira potência, mais 3 vezes 10 elevado à segunda potência, vezes 2 elevado à segunda potência, que é o valor de y, vezes 1 elevado à segunda potência, que é o valor de, valor de x e valor de y, perdão. Então, 10 elevado à terceira potência, 1000, mais 3, vezes 10 elevado ao quadrado, que é 100, vezes 4, vezes 1. Então, resolvendo tudo, ó, primeiro eu resolvo a multiplicação, ó, as multiplicações, para depois resolver a soma. Então, repete o 1000, 3 vezes 100, 300, 300 vezes 4, 1.200, 1.200 vezes 1, 1.200. Então, 2.200. Na letra B, qual é a metade de 2 elevado à 22ª potência? Alguns alunos entraram em contato comigo e disseram que dava um valor muito alto, mas vejam só. Eu falei para vocês em aulas anteriores que quando a potência desse um valor muito alto, deixasse em forma de potência, não desenvolvesse. Os livros e, logicamente, as questões que eu cobrar de vocês só pedem potências com números menores. 22ª potência é um valor um tanto quanto alto. Então, vamos aplicar a propriedade de potência aqui, ó. Se eu quero metade, metade não é o mesmo que dividir por 2. Então, 2 elevado à 22ª potência dividido por 2, que é metade, é igual divisão de potência de mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. Quando não aparece o expoente é 1. Então, 22 menos 1 dá 21. Fica 2 elevado à 21ª potência. 2 elevado a 21. Então, na letra C, tem aqui. Qual é o sucessor de 10 elevado à 7ª mais 1? Sucessor, o que vem depois. 10 elevado à 7ª, 7 zeros, mais 1. É isso, então, 10 milhões e 1. Sucessor, acrescento mais 1, 10 milhões e 2. Na página 59, eu tenho uma expressão que representa o valor de A, outra expressão que representa o valor de B e quero que calcule os itens que se pede. Portanto, eu vou resolver o valor de A, a expressão que representa A, vou encontrar A igual a 1. Vou resolver a expressão que representa B, vou encontrar B igual a 26, e aí eu vou substituir, ó, B menos A, 26 menos 1, 25. Raiz de 25, 5. A elevado a B é 1 elevado à 26ª potência. O 1 elevado a qualquer expoente é igual a ele mesmo. No item 7, eu tenho aqui um modelo de resolução de expressões de radical sobre radical sobre radical. E tem, ó, a gente começa sempre do radical de dentro. Então, raiz de 256 é 16 e raiz de 16 é 4. Eu vou extraindo as raízes e eliminando-as. 600 mais 25, 625. Raiz de 625, 25 e raiz de 5, 5. Na página 60, tem a questão de número 8, né? Se A é igual a 16, B é igual a 6, C é igual a 5, resolva os itens a seguir. Então, eu tenho, ó, em cada item uma expressãozinha algébrica, porque envolve letras e números, mas foi atribuído os valores a essas letras que eu vou substituir
Transformar em uma expressão numérica para resolver. Como A vale 16, vai ficar raiz de 16 mais 16. Raiz de 16, 4. 16 mais 4, 20. Raiz de A, que é 6. Raiz de A, que é 16, não é isso? Raiz de 16 é 4. 4 mais 6, 10. No item C, B ao quadrado dividido por B mais raiz de A menos 1. Então, resolvo o primeiro parênteses. Então, 6 dividido por 6. 6 ao quadrado, é isso? 6 ao quadrado é 36. 36 dividido por 6 é 6. Raiz de 16, 4. 4 menos 1. Primeiro parênteses, 4 menos 1 dá 3. 6 mais 3, 9. A mais B mais C, 16 mais 6, 22. 22 mais 5, 27. Menos raiz de 16, 4. 27 menos 4, 23. E aí, ainda na página 60, nós temos a questão de número 9. Radical sobre radical, tá vendo? Um representa M, outro representa N, e vou calcular o que se pede. Primeiro eu calculo o valor de M, então eu começo sempre das raízes de dentro, ó, raiz de 1. Sobre esse radical aqui eu tenho raiz de 9, que é 3, vai ficar 13 mais 3, que vai dar 16, raiz de 16, 4, somo tudo, que vai dar 9, então vou encontrar M igual a 3. Nesse caso aqui, eu vou encontrar N após substituir. Então, primeiro resolvo as divisões, depois somas e subtrações na ordem que vier. Vou achar a raiz de 121, que é 11. Então, N igual a 11. No item C, então, N menos M mais 113. Resolvo tudo, vou achar também 121, que vai dar 11. Coincidentemente, deu o mesmo valor. 2 vezes N menos M ao quadrado mais 12. 2 vezes 11, que é N, menos M é 3. Então, 3 elevado ao quadrado mais 12. 12 vezes 11, 22. Menos 3 elevado ao quadrado, 9. Mais 12. Que resolvendo tudo, vou encontrar como resultado 25. Veja que eu não estou fazendo as contas com vocês para dá uma adiantada na aula, senão fica muito cansativo. Na página 60, na questão de número 10, seguindo o mesmo padrão de construção do prédio ao lado, foi erguido um outro com 13 blocos, também numerados de cima para baixo, como da figura, na qual cada quadradinho representa uma janela. Nesse novo prédio, o número de janelas do 13º bloco, o mais próximo do chão, é quanto? Então, esse tipo de questão aqui, sempre a gente utiliza potenciação. Então, ó, primeiro bloco, 1 elevado ao quadrado, aí segundo 2 elevado ao quadrado, e 3 elevado ao quadrado e assim por diante, até o 13º bloco, que é 3 elevado ao quadrado, que é 13 vezes 13, que vai dar 169. Na página 61, temos aquelas questões que eu falei a vocês que são um pouquinho mais trabalhosas, que às vezes vocês deixam para fazer comigo, que é o mergulhando fundo. Mas sei que vocês são capazes e muitos já me mandaram resolvidos e de forma correta. Alguns estão errando uma bobagemzinha, cometendo alguns equívocos, mas até o final nós vamos estar dominando potenciação, que é a primeira vez que vocês veem esse conteúdo. Então, ó, eu tenho aqui propriedade de potência, então 3 vezes 2, 6. Multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base, somo os expoentes, 6 mais 6, 12. E 512 menos 12, porque eu tenho uma divisão, aí eu subtraio os expoentes e dá 500. Alguns me perguntaram, professora, deu um número muito alto para elevar, mas ó, vamos prestar atenção ao enunciado. Reduza a expressão a uma potência de mesma base. Quando eu digo reduza uma potência, eu não preciso resolver. A segunda questão, efetuando as operações indicadas na expressão 10 elevado à sexta menos 16, é obtido um resultado com vários algarismos. Qual é a soma de todos os algarismos presentes nesse número? Então, aqui, ó,
10 elevado à 16ª potência, eu não preciso colocar, eu sei que são 16 zeros. Então, o número de 16 zeros dos últimos, eu vou subtrair 16, vou obter 984. Portanto, como resposta, eu vou ter 14 noves e 84, não é isso? Que é os últimos números da subtração. Então, como eu quero a soma dos algarismos dos números, então, 14 noves, 14 vezes 9, mais 8, mais 4, dá 138 o valor da soma dos algarismos dos últimos números. São 14, 9. Então, 14 vezes 9, 14, 9 vezes, mais o 8, mais o 4, para dar 138. A página 61, ainda do Mergulhando Fundo, a terceira questão eu tenho uma expressão numérica, a qual eu vou resolver e achar valor igual a 20. Na quarta questão eu tenho uma expressão numérica representando o valor de A, outra representando o valor de B, e eu quero que vocês substituam esses valores nessa expressão aqui, ó, A mais B menos 97, elevada à 227ª potência, 227. Portanto, eu vou resolver quem é A, vou resolver quem é B, vou substituir e encontrar zero elevado à 227ª potência. Portanto, zero elevado a qualquer expoente é zero. Não precisa multiplicar. É aquelas regrinhas de potenciação. Então, corrija com calma depois, olhe os slides novamente, se tiverem dúvidas, e bons estudos. Qualquer coisa, estou disponível para vocês pelo Zap.